bem-vindos ao canal Boletim Escolar Online, a nossa live de segunda-feira, a live que a gente faz para tirar dúvidas, para conversar. Hoje vai ser uma live especial, vai ser uma live em que a gente vai ter bastante assunto, bastante teoria, bastante prática também. Nós vamos falar da alfabetização no contexto da BNCC. Por que que eu insisto tanto em BNCC? Por que que eu falo tanto disso? Porque ela é um documento normativo, nós somos cobrados a trabalhar conforme ela nos diz. Então, eu vou trazer aqui para nós a alfabetização num contexto da BNCC. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E eu queria, antes de tudo, desejar para vocês uma feliz Páscoa. Eu aprendi na minha infância que a Páscoa não termina no domingo, né? Ela começa no domingo, ela é um tempo de renovação, ela é um tempo de vida nova, ela é um tempo da gente renovar as nossas esperanças, fazer diferente, né? Então, vamos renovar nossa prática também, vamos fazer ser agradável, vamos fazer funcionar, ser lúdico para as crianças, mais leve para a gente também. Então, hoje, a nossa programação é a seguinte, vejam só, nós vamos falar um pouco sobre a alfabetização no contexto da BNCC. Aqui a gente vai ter um pouquinho de teoria, a gente vai ter um pouquinho de leitura da Base Nacional Comum Curricular, mas eu não vou deixar ficar chato não, pode ficar aqui comigo, porque nós vamos falar da BNCC para justificar algumas práticas que às vezes são contestadas, que às vezes deixam o professor inseguro na hora de planejar e tudo mais. Então nós vamos falar aqui do contexto, mas a gente também vai falar de prática. Então, eu dividi a live em 3 momentos. Primeiro momento, nós vamos falar da BNCC, mais diretamente na base aqui, leitura da base. A minha tá horrorosa, porque eu mexo demais, eu uso ela demais, mas ela tá aqui. Então, nós vamos falar dela. No segundo momento, eu vou responder algumas perguntas frequentes que geralmente eu respondo ali nos stories, que às vezes eu respondo no Reels, nos Shorts, e que são perguntas que eu acabo respondendo muito rápido. Aí eu falo assim, tem habilidade na BNCC, a BNCC diz isso, eu vou te mostrar mais certo aqui onde é que tá, o código e tudo mais, tá? E depois, tem uma baguncinha aqui atrás de mim, olha, vou mostrar para vocês jogos, vou mostrar para vocês práticas, tá? No finalzinho, para quem ficar comigo aqui o tempo todo, eu vou dar um brinde. Eu já copiei o link do brinde aqui, vou dar um brinde, uma atividade lúdica que, assim, deixou meus alunos apaixonados, eles adoraram fazer. Então, eu vou deixar esse brinde para vocês no final da live, para quem... Aí eu falo como é que você vai resgatar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, ludicidade. Eu sou obrigada a fazer um trabalho lúdico. Eu gosto do obrigada, né? Porque parece que alguém tá te forçando a fazer alguma coisa. Mas o trabalho lúdico, a ludicidade. Assim, dizendo de uma maneira geral, a gente sabe que a atividade lúdica faz a criança se engajar, que a criança mais entusiasmada, ela participa das atividades, envolve uma carga emocional e ela aprende mais. Isso aí, quem tá em sala de aula e já testou as duas maneiras, o lúdico e o não lúdico, sabe que o lúdico funciona mais. Às vezes, o lúdico te deixa, louca por causa do manejo de sala, mas ele funciona mais. Posso dar umas dicas aqui, se vocês quiserem, sobre como fazer esse lúdico sem endoidar dentro da sala de aula, sem sair de lá morta, tá? De cansaço, né? Mas, então, vamos primeiro falar do lúdico. Quando a gente entra lá na BNCC, na etapa do ensino fundamental, então a gente tem a BNCC da educação infantil, que vai ser toda vivência. Vivência. Quando a gente entra na parte do ensino fundamental, olha o que diz aqui, lá na introdução, começa lá no finalzinho da primeira página do ensino fundamental.
A BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessidade de articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização das experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, testá-las ou refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção do conhecimento. Quando a gente fala de uma atitude ativa na construção do conhecimento, a gente está dizendo que a criança ainda precisa continuar experienciando, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos fatos básicos da adição e da subtração, lá no primeiro, no segundo ano, a gente fala que a criança vai construí-los e não recebê-los impressos para decorar, por exemplo, né? Aqui a gente está falando de alfabetização, então a criança precisa vivenciar experiências de letramento, do mundo letrado, dos textos e tudo mais. A criança precisa brincar, precisa jogar. E o que quer dizer essa progressiva sistematização? Na educação infantil, a gente se preocupa muito com a vivência, com a experiência. Aqui, a gente vai começar a elaborar essa vivência para organizar um acervo de conhecimento. Então, eu brinquei, eu joguei, eu manipulei um material, eu construí alguma coisa, eu fiz um passeio com a minha professora, com a minha turma, aí eu vou começar a nomear essas coisas, classificar, representar, né? Saber usar a linguagem adequada em cada ambiente, em cada situação. Então, a gente vai sistematizando aquilo que a gente viveu e transformando isso num conhecimento mais elaborado, mais polido, mais sofisticado. Isso vai acontecer ao longo do ensino fundamental. Para o resto da vida também, né, gente? Então, a BNCC traz alguma coisa, então, sobre ludicidade? Traz sim, né? Ela traz a ideia de que a criança vai construir aquilo que ela aprende, então a ludicidade está envolvida nisso. Ludicidade, trabalho lúdico, não é só jogo pedagógico. Sim, o jogo pedagógico faz parte, o jogo pedagógico é um instrumento fantástico, mas além do jogo pedagógico, tem a ilustração, a arte, construir coisas, manipular, né? Então o lúdico é muito mais do que só jogo, ok? Bom, vamos então ali para as competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental. A gente fala muito das competências gerais, das 10 competências gerais da BNCC, mas cada componente curricular tem ali também as suas competências específicas. As competências específicas são todas, assim, são da alfabetização? Não, elas são da língua portuguesa ao longo do ensino fundamental. Mas a gente precisa conhecê-las e você vai ver que ela não foge muito, né? Que a alfabetização está bem envolvida nisso. Estou tirando as marcações que eu fiz aqui, que a minha BNCC é um círculo, ela é toda marcada, rabiscada, e hoje eu coloquei vários grampinhos para ir falando com vocês. Então, vamos às competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental. A primeira, compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a que pertence. Isso é bem complexo, começa a ser construído no primeiro ano e vai ser construído até o final dos anos iniciais, né? Então, entender que a língua é um fenômeno cultural. A língua ela é inventada por nós criamos convenções, nós usamos de modos diferentes em situações diferentes, né? Aqui diz que ela é sensível ao contexto de uso, então a gente vai usá-la, modificá-la
de acordo com o contexto, de acordo com a finalidade. Ah, não é que algumas pessoas falam de um jeito, outras pessoas falam de outro. É que uma mesma pessoa vai usar linguagens diferentes conforme a necessidade, conforme a finalidade daquela comunicação, que pode ser oral, pode ser escrita, né? Pode ser digital, enfim. Número 2, apropriar-se da língua escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimento, inclusive os escolares, e de envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Então, é aqui apropriar-se da linguagem escrita. Eu saber ler. Saber ler no sentido amplo de saber ler. Não apenas pegar um texto e decodificar, como pegar um texto e saber que texto buscar para resolver um problema complexo da minha vida, né? Saber me comunicar através da escrita, porque aqui a linguagem escrita, né, pode ser codificar ou decodificar. Saber onde procurar os textos de que eu preciso, saber me orientar por esses textos, saber buscar conhecimento sobre aquilo que eu quero, aprender a aprender, né? Conseguir estudar, conseguir buscar um conhecimento sem precisar do intermédio de outra pessoa, através da capacidade da leitura e da escrita. Número 3, ler e escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos, né? Que circulam em diferentes campos da atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência, criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. Ludmila, mas isso está pesado, né, para a nossa criança de alfabetização? Claro, gente, isso é complexo, isso é uma construção ao longo da vida. A gente até hoje está aprendendo a assimilar, a buscar, desenvolvendo a criticidade, mas a gente já começa com as crianças na medida que elas conseguem acessar, né? Número 4, compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Aí a gente vai, né, a gente vai entender que as pessoas se comunicam de modos diferentes, que existem sotaques diferentes, que existem vocabulários diferentes para pessoas que estão, como a gente disse lá na primeira competência, a língua ela é sensível ao contexto de uso, à vivência da pessoa, à realidade regional. Então, a gente saber respeitar isso e compreender isso também. Número 5, empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso, gênero textual. Então, é saber se comunicar. Resumindo, você quer saber se comunicar. Por quê? É interessante, é importante que eu saiba usar uma forma culta, mas é importante, é interessante eu saber que nem todo mundo acessa essa forma culta. Que em alguns lugares ela não é bem aceita, bem desejada. Ludmila tá falando mal da forma culta? Não, gente. Mas a gente tem que saber se comunicar de modo adequado. Às vezes é melhor eu ser entendido. Às vezes eu só quero ser divertido, eu tô entre amigos, eu quero conversar, eu quero descontrair. Às vezes eu estou num ambiente em que é permitido uma redução das palavras. Tá me entendendo? Tem gente que fica assim, histérico. Ai, meu Deus, estão escrevendo VC, estão escrevendo TB em vez de também. Tá, mas isso aí é numa mensagem que o objetivo dela é ser rápida? Porque se o objetivo daquela mensagem é ser instantânea, você pode reduzir as palavras. Depende de com quem você está conversando, depende de qual meio. Agora, se você vai mandar um e-mail, que é uma coisa mais longa, mais formal, é melhor escrever direito, né? É melhor escrever direito. Então, a gente vai aprender a adequar a linguagem ao contexto.
Posso usar reduções de palavras? Pode, num contexto em que isso é permitido. Na nossa linguagem, na nossa conversa, a gente vai ser extremamente formal com todo mundo? Não, eu não estou sendo formal com vocês aqui. Mas existem situações em que necessitam de um pouco de formalidade e a gente precisa aprender a usar, não é mesmo? Então, aqui tem uma pergunta sobre rotina, mas eu vou seguir o roteiro aqui. Se for possível, eu respondo depois, tá bom? Se você tiver paciência, quiser continuar aqui, eu respondo para vocês depois. Lembrando que tem um brinde para quem ficar até o final, tá? Então, eu estava na competência número 5. Competência número 6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação ao conteúdo discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Então, aqui é você ler um texto, ainda que seja um texto bem escrito, e ter sobre ele uma crítica ética, né? Número 7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Então, aqui é saber que o texto serve para argumentar, para convencer, que você usa o texto para isso e usa um texto com você para isso também, né? Número 8. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais. Estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho. Então, saber, né? Que tipo de texto eu quero para cada coisa. Eu quero fazer um prato, eu vou procurar uma receita. Eu quero me informar, eu vou procurar por notícias. Eu quero me entreter, eu vou procurar textos literários. Então, é saber dos gêneros, saber das tipologias textuais, né? E saber selecionar, saber onde encontrar esses textos. Número 9, envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticos culturais, como formas de acesso à dimensão lúdica, de imaginar e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Então, aqui está falando da apreciação literária, de ler pelo prazer de ler pela fruição, para aumentar seu repertório, né? Então, aqui está falando da leitura literária. E número 10, mobilizar práticas de cultura digital, diferentes linguagens, mídias, ferramentas digitais para expandir a forma de produzir sentido nos processos de compreensão e produção. Aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Esse aqui, se a gente atingir essa última aqui, a gente fechou o jogo, né? Porque não é fácil. Então, vamos lá. Aqui, a gente fez uma leitura das competências específicas da língua portuguesa que serão desenvolvidas até o final do ensino fundamental. Lembrando que ensino fundamental são 9 anos e a gente na alfabetização está trabalhando com o primeiro deles ou com o segundo deles. Então, a gente olha e fala, nossa, mas é muito complexo, é muito avançado para as nossas crianças. Mas, na verdade, gente, é aqui que a gente começa isso. É lá no primeiro ano que a gente começa a selecionar os textos, que a gente entende que existem gêneros textuais, que a gente começa a leitura e a escrita. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. A gente não vai colocar as competências específicas lá no nosso plano de aula, nem nada, mas a gente precisa entender que a gente está trabalhando para no futuro eles desenvolverem essas competências. A gente está começando com os primeiros tijolinhos dessa construção, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar da alfabetização, então. Quando a BNCC introduz a ideia da alfabetização, a gente vai entender o seguinte: existe uma vivência de situações letradas desde que a gente nasce.
Desde que a gente nasce, o nosso nome é pendurado na porta da maternidade, as pessoas ganham cartões, os pais fazem postagens, né? Então, o mundo letrado tá aí. Você vai ao médico desde pequenininho, recebe uma receita, você procura um endereço, seus pais fazem receitas culinárias em casa. A gente se comunica por mensagens, a gente recebe convites, a gente envia convites. O mundo letrado está na nossa vida desde que nós nascemos, né? E a gente vai, a consciência fonológica, né? Você brinca, você ouve canções, você percebe sons que se repetem, isso desde que a gente nasce. Mas o trabalho direcionado, específico, intencional, assertivo para alfabetizar uma criança, de acordo com a BNCC, vai acontecer no primeiro e no segundo ano, entendendo a alfabetização como a capacidade de codificar e decodificar a língua escrita ali, né? Então, onde é que isso vai acontecer de acordo com a BNCC? Especificamente no primeiro e no segundo ano. Desde a educação infantil, as crianças estão falando parlendas, cantando cantigas, conversando, né, ouvindo, mas o foco da alfabetização está no primeiro e no segundo ano. Não à toa, o eixo de análise linguística e semiótica da BNCC é o eixo que tem lá entre parênteses, alfabetização, porque ele vai tratar da sistematização, da compreensão desse sistema alfabético de escrita, né? O nosso sistema é um sistema alfabético, nós temos códigos para representar sons, e assim a gente codifica e decodifica para escrever e para ler. Então, a BNCC já traz, né, isso aqui. Só um minutinho, eu marquei um trechinho aqui para ser lido, olha. Nesse processo é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita e da leitura. Processos que visam a que alguém se torne alfabetizado, ou seja, consiga codificar e decodificar sons da língua, fonemas, em material gráfico, grafemas ou letras, o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores, como sílabas e palavras. E o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos, letras de imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula, além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua. Então, se a gente for resumir muito, a criança precisa desenvolver consciência fonológica e conhecer o alfabeto e entender que aqueles sons que ela percebe são representados pelas letras que ela conhece num sistema alfabético de escrita. Resumindo muito, é isso. Não vai embora que a gente está quase chegando na prática, tá bom? Vamos falar da prática. Daqui a pouco eu vou trazer jogos e eu quero responder a algumas perguntas que têm sido muito recorrentes também. E que eu tenho respondido em vídeos curtos, e esses vídeos curtos, nem sempre a gente pode, né? Nem sempre não, vídeo curto não dá para tratar um tema complexo, e esses temas são complexos, né? Se nós gastamos 2 anos para alfabetizar, eu não vou conseguir responder em 15 segundos, nem em 1 minuto, como é ali o máximo do vídeo curto, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ler para vocês também o que é aqui. Capacidades e habilidades envolvidas na alfabetização, ok? Não é isso ainda, desculpa. Olha, o que aqui a gente tem, o processo, o que a gente tem nesse processo de acordo com a BNCC para que a criança desenvolva a alfabetização, a capacidade de codificar e decodificar?
Diferenciar desenhos, grafismos, símbolos de grafemas, letras, signos. Então, já no comecinho da alfabetização, a gente tem o trabalho de distinguir letras de outros sinais gráficos. Tem uma habilidade que fala exatamente isso lá no primeiro aninho. Distinguir letras de outros sinais gráficos. Então, quando a criança está pré-silábica, às vezes ela faz um monte de bolinhas, às vezes ela faz assim, ó, como se ela estivesse escrevendo cursivo, faz emendadinho. Às vezes escreve, faz vários símbolozinhos que ela já viu. Quando a gente vai alfabetizar, uma das primeiras coisas é distinguir letras de outros sinais gráficos, por isso a gente começa o trabalho com o alfabeto. Apresentar o alfabeto é um trabalho longo ali na alfabetização. A gente expõe o alfabeto na sala de aula. O meu, este ano, eu sempre expunha em cima do quadro. O meu, esse ano, está abaixo do quadro e eu tô amando trabalhar desse jeito, porque as crianças têm um acesso maior. Ele é plastificado, então a gente pode rabiscar nele e apagar. Às vezes eu vou lá e circulo algumas letras e apago. Eu faço umas atividades com eles, onde a gente recita em voz alta na ordem alfabética. Depois eu peço um aluno para ir lá e mostrar letras aleatoriamente para as crianças responderem o nome daquela letra, porque tem criança que sabe recitar na ordem alfabética, mas não identifica visualmente qual é aquela letra. Então, a gente faz isso com as crianças lá na minha sala. No começo do ano, eles escreveram um nome onde tem a letra inicial, só que a gente já apagou, tá? Então, essa é a primeira coisa que aparece aqui no processo, tá? Depois, desenvolver a capacidade de reconhecimento global das palavras, que chamamos de leitura incidental, como é o caso da leitura de logomarcas em rótulos, que será depois responsável pela fluência leitora. Já desde o começo, existem palavras que as crianças leem só porque conhecem. Antes de aprender a codificar e decodificar, eles já escrevem o nome. Bola, eles já vêm, já sabem que é bola. Gato, eles já vêm, já sabem que é gato. À medida que a gente vai lendo e lendo e lendo mais, a gente já vai fazendo essa leitura global das palavras, né? E isso contribui para a fluência leitora. Construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão. A língua em questão é a língua portuguesa, então é o nosso alfabeto. Conhecer o alfabeto, gente, é saber que ele é um conjunto de 26 letras, que 5 delas são vogais, que existe uma ordem alfabética, o nome de cada uma dessas letras individualmente, o som dessas letras também, o som que elas produzem nas palavras. Isso tudo é conhecer o alfabeto. Perceber quais sons se deve representar na escrita e como. Então, aqui, ó, consciência fonológica, né? Quando a gente parte uma palavra para escrevê-la com a criança, então, criança, né? A gente parte. Aí, no CRI, o que é que eu tenho? Eu tenho um C, eu tenho um R, eu tenho um I. Então, perceber os sons e saber como representá-los. Construir a relação fonema-grafema. Construir a relação fonema-grafema, a percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos. Então, em que contexto que esse fonema vai representar que esse grafema vai representar esse fonema, porque é a letra que representa o som, né? Por exemplo, a gente tem um som que as crianças confundem, que é o som do U e do I. Porque no final das palavras, por exemplo, o U no final da palavra é tônico, né? Então, a gente não fala gatu, não é U, a gente fala gato. Parece U, mas é O. Então, aqui tem um contexto, né, específico. Então, saber representar e saber representar certo nesses contextos também. Perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico dessa representação. Então, perceber as sílabas, saber partir uma palavra em sílabas, entender que sílaba não é consoante e vogal apenas, né? Sílaba não é babé, bibobu, o resto é resto. O resto é diferente. Sílaba é sílaba. Sílaba, de acordo com a BNCC, é
um arranjo de fonemas pronunciados em uma única emissão de voz, em torno de um núcleo vocálico, organizados em torno de um núcleo vocálico obrigatório. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou responder uma pergunta com esse negócio aqui que eu já adiantei, mas porque tem uma confusão comum, né, entre alfabetizadores, de achar que tem que ser ensinado daquele jeito, com silabário, aí vem sílaba simples, depois vem sílaba complexa e tal. Então, a BNCC desmistifica isso. E até finalmente compreender o modo de relação entre fonema e grafema em uma língua específica. Então, aqui a gente passou pelo conhecimento do alfabeto, os sons, que é a consciência fonológica, a relação entre o som e o alfabeto, as letras, um aprimoramento dessa relação, que é saber escrever corretamente, até no final compreender a relação grafema-fonema, né? E fazer isso com precisão, ok? Então, a BNCC traz esse processo estruturado desta maneira. Ludmila, meus alunos de primeiro ano, sempre que peço para falarem ou escrever alguma palavra com determinado som, percebo que sempre apresentam as palavras que estão no cartaz do alfabeto. Começa a desafiá-los a fazer outras palavras, ué. Começa a desafiar. Fazer lista, aí você vai pôr que está no alfabeto, depois vai ter que fazer outras. Desafia essas crianças. Aí depois a gente tem aqui, ó, que também é muito perguntado, as capacidades, habilidades envolvidas na alfabetização. Então, vamos a elas. Que é, aqui explica, alfabetização sendo a capacidade de codificação e decodificação. Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas. Dominar as convenções gráficas, letra maiúscula, minúscula, cursiva, script. Conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, então entender que o nosso sistema de escrita é um sistema que usa letras para representar os sons, né? Dominar as relações entre grafemas e fonemas, conhecer os sons das letras, né? Saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, que é um passo adiante, né? Que é ler com fluência. Ampliar a sacada de olhar para porções maiores do texto do que meras palavras, desenvolvendo assim a fluência e a rapidez na leitura. Então, isso aqui vai acontecer à medida que a criança lê, ok? Então, vamos lá. Bom, aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. Existe um equívoco, existe uma ideia que eu até achava que nem existia mais, mas ainda existe, ainda tem muita gente perguntando por isso, ainda tem muita gente falando nisso, que é o seguinte, acreditar que para alfabetizar, a gente vai ensinar numa sequência linear, passando assim, ó, primeiro eu ensino as letras, depois eu ensino as sílabas, depois as sílabas complexas, depois as palavras, depois as frases e depois o texto. Como se a gente estivesse construindo algo de baixo para cima, numa hierarquia. Isso não é assim. Não é assim que vai funcionar. A gente vai trabalhar a alfabetização num contexto de letramento. As crianças já têm contato com texto, com palavra, com frase desde que elas nascem e vão ter ainda dentro da sala de aula isso de forma sistematizada, de forma escrita, de forma intencional, enquanto são alfabetizadas. Às vezes a gente parte da letra para a palavra, às vezes a gente parte do texto para a palavra, para encontrar a letra, para contar sílaba, mas a gente não vai aprender essa forma linear de estudar só letra, depois só sílaba, depois só palavra, depois só frase. Isso não existe. Tá bom? Tá entendido isso? Quem quiser protestar, pode protestar, que a gente vai conversando sobre o assunto, tá bom? Bom, aqui a gente tem na página 90.
Aqui a gente tem na página 90 o esclarecimento sobre isso que eu acabei de falar. Eu gosto de ler para não errar, apesar de que eu já li isso tanto para vocês que às vezes fica até repetitivo, mas é importante da gente entender isso, entender por que isso é assim, porque não é para atrapalhar, não é para dificultar, não torna mais difícil para ninguém, tá? Então, olha só. Por fim, temos a questão de como é muitas vezes erroneamente tratada a estrutura da sílaba do português do Brasil na alfabetização. Então, aqui está dizendo que a gente faz errado, hein? Normalmente, depois de apresentadas as vogais, as famílias silábicas são apresentadas sempre com sílabas simples, consoante e vogal. Esse processo de apresentação dura cerca de 1 ano letivo e as sílabas não consoante e vogal, somente vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante, vogal, vogal, somente são apresentadas no final do ano. Então, coitado do menino que quer escrever queijo, porque não pode escrever queijo, porque queijo é Q-U-E, e isso a gente só vai aprender depois, né? Aí, essa parte do queijo fui eu que coloquei, né, gente? Aqui tá falando até final do ano. Vou continuar a leitura. As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são, isto é, grupos de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz, organizados em torno de um núcleo vocálico obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais vocálicos em torno de uma vogal núcleo, tá? Uma vogal núcleo. Então, presta atenção. Se eu tô trabalhando uma palavra, se eu estou trabalhando um texto, e nesse texto tem um mundo de sílaba complexa, eu não vou trabalhar esse texto, que ele não tá bom para alfabetização? Tá bom, sim. Texto é texto e tem que atingir a finalidade do texto. Se o meu texto é um convite, ele tem que convidar. Se lá no convite eu tô chamando o Guilherme para minha festa, e Guilherme tem G-U-I-L-H-E-R, eu vou deixar de convidar o Guilherme porque eu não estou alfabetizada ainda? Não, Guilherme é a palavra. Guilherme tem quantas sílabas? Guilherme. E a gente vai trabalhar isso sim com as crianças. Existe uma habilidade que é a questão da criança conhecer essas sílabas, esses arranjos silábicos e entender que toda sílaba tem vogal. Mas a gente vai trabalhar sim, a gente não vai trabalhar textos e frases com sílabas simples, para que não, a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar como o que é, ok? Ganhou mais uma inscrita, manda um abraço para as minhas filhas que estão assistindo, abraço para as filhas dela. Então tá, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Acabei de ver, quase que eu leio o nome das filhas que era bobagem, que não era legal, que estão tentando fazer a professora falar bobagem aqui. Vamos às perguntas frequentes, tá? Vamos para as perguntas frequentes, que são feitas lá nos stories e tudo mais, e que eu tenho respondido de forma curta. Vou falar aqui de maneira mais detalhada, tá bom? Vamos começar com: posso dar texto antes de alfabetizar? Aqui, eu meio que já respondi isso, né? Porque a gente não vai trabalhar uma sequência linear, onde a gente começa com letras, depois sílabas, depois palavras, depois frases, depois textos. A gente já começa a alfabetização num contexto de letramento. Não à toa, não por acaso, a língua portuguesa, desde o primeiro ano, apresenta os eixos, e nesses eixos a gente tem um eixo que é todo de leitura. Hoje, minha leitura, se a minha criança não lê, sim. O eixo de leitura vai aparecer, vou mostrar para vocês aqui, vou ler uma. Ler e compreender. As habilidades do eixo de leitura lá no primeiro ano vão aparecer assim: ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor.
Então, aqui o professor é mediador. O professor lê, à medida que as crianças começam a ler, elas começam a ler pequenos trechinhos, mas a leitura está presente na alfabetização desde o começo, desde antes das crianças lerem. A gente lê para elas, os pais leem para elas, a gente lê mais ainda para elas, os pais leem mais ainda para elas. E assim a gente vai entendendo a finalidade desses textos, vamos aprender diversos gêneros textuais. Então, sim, vou trabalhar texto com a minha criança muito antes dela saber ler. Não à toa a gente tem um eixo de leitura. Os eixos lá os eixos do componente curricular de língua portuguesa são a oralidade, a leitura, a produção de texto, análise linguística e semiótica. Leitura vai trazer gêneros textuais, vai trazer interpretação de texto, vai trazer fruição da leitura, vai trazer saber apreciar, vai trazer saber selecionar os textos. A produção de texto vai trazer os mesmos gêneros textuais do eixo de leitura, dá para trabalhar juntinho ali, bonito, fazer sequência didática e juntar um no outro e arrasar na sala de aula. A oralidade, ela é muito do cotidiano, do dia a dia, de elaborar as próprias falas, de adequar a própria fala. E o eixo de análise linguística e semiótica é aquele eixo que vai sistematizar o aprendizado da leitura e da escrita. Não à toa, ele é o eixo da alfabetização, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta frequente. Criança tem que copiar do quadro? O que vocês acham? Criança tem que copiar do quadro? Criança de primeiro ano, criança de segundo ano, tem que copiar do quadro ou não tem, gente? Conta pra mim o que vocês acham. Por favor, participem aqui comigo. Boa noite, chegando atrasada, mas chegando. Andréia, criança tem que copiar do quadro ou não tem? Seja bem-vinda, chega na hora que dá pra chegar, tá ótimo. Mas e aí, criança tem que copiar do quadro ou não tem? Sim, a Rita diz que sim. Quem mais? Tem que copiar do quadro para ficar inteligente. Olha só, gente. Vamos aqui. Eu falei que eu não ia responder nada com propósito tem. É porque ficar copiando coisa repetitiva, eu até brigo por causa disso. Marisa Ailde diz que sim. Esse com propósito eu quero falar dele daqui a pouquinho. Então, sim, gente, criança tem que copiar do quadro. Aí, quando eu respondo lá no textinho curto, eu falo assim, porque lá na BNCC tem habilidade. Então, vamos aqui, ó. Qual que é a habilidade? EF 12LP03. Vamos abrir um parênteses para falar de código de BNCC aqui. Código alfanumérico da BNCC. Código alfanumérico das habilidades da BNCC. Quando eu falo EF, eu estou dizendo que essa habilidade é do ensino fundamental. Quando eu digo 12, eu estou dizendo que ela é uma habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano. Quando eu digo LP, língua portuguesa 03, é o sequencial dela, beleza? Então, eu estou dizendo que no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, as crianças devem desenvolver essa habilidade aqui, olha só. Copiar textos breves, então a gente já entendeu que eles não podem ser textos gigantes, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. Então, a criança do primeiro e do segundo ano deve copiar, sim. Copiar textos do quadro. Ela precisa aprender a transcrever. Ela lê, ela escreve. Quando ela tem dúvida, ela volta ao texto, confere se ela tem dúvida sobre a pontuação, se ela tem dúvida sobre a escrita de uma palavra, se ela tem dúvida sobre a diagramação do texto, se eu salto linha, se eu vou até o final. Quando a gente está ensinando isso lá no primeiro ano, nosso quadro tem que ter linha igual ao caderno, a gente tem que fazer marcação das linhas para as crianças saltarem as linhas do jeito que você organiza o caderno. Tem que ensinar para elas que tem que começar a escrever no canto superior esquerdo, ir até o final da linha, passar para a linha de baixo, no canto esquerdo, perto da margem, senão vai fazendo assim, ó.
Então, a gente tem que ensinar. Tudo que pra gente é muito óbvio porque a gente treinou por anos e anos. Para a criança pequena, não é. Quando a minha colega diz copiar com propósito, sim. O que é que ela está dizendo? Que a gente não vai torturar a criança com um volume de cópias sem sentido. Quer ver uma cópia que para mim é sem sentido, que eu não faço com as minhas crianças? É a cópia do cabeçalho. Como assim, Ludmila? Peraí. O que tem que ter cabeçalho lá na minha vida, lá na minha escola? Quando eu dou uma atividade que a criança vai me entregar, precisa ter o nome completo dela, precisa ter algumas informações, ela escreve. Agora, todos os dias, a criança chegar na escola, sentar lá na carteira, olhar para o quadro e copiar. Belo Horizonte, 21 de abril de 2025. Eu estudo na escola estadual, tananã, tananã, tananã. Minha professora é Ludmila, nananana. Meu nome completo é tananana. Isso é perda de tempo. Isso vai cansar sua criança antes dela começar a aprender, vai fazer ela ter birra do caderno, vai fazer ela ter pavor de quadro. Então, isso não é necessário. Agora, eu posso um dia pedir para que ela escreva o nome completo dela para treinar. Tá bom, não é uma atividade que ela tem que identificar, mas ela ainda não está tendo domínio do nome completo. Eu posso pedir ela para treinar isso um dia, num para casa, num dia na escola? Posso. Outro dia nós vamos escrever o nome da escola, outro dia o da professora. De preferência, gente, em vez de passar para a criança copiar, eu vou ao quadro e falo, olha, então vamos lá, Ludmila tem quantas sílabas? Ludmila! 4. Aí eles começam a gritar, né? Como que eu faço Lu? Aí eles falam, é U. Eu falo, mas eu não chamo U de Mila, eu chamo Lu de Mila. Qual letra que eu tenho que pôr junto com U? Aí eles vão falar L-U. Aí eu coloco L-U. Agora o que é? Di, põe o T e o I. Gente, não é Ludmila, não. E aí a gente vai escrevendo e depois a criança copia. Produção de texto, eles ditam, a gente escreve, eles copiam. Uma parlenda, um textinho curto, uma quadrinha, um versinho. Eu posso passar no Karen e devo. Acabei de falar a habilidade para vocês. Quer que eu fale o código de novo? É F12LP03. Então, criança tem que copiar do quadro? Sim. Aí, vem outra pergunta, que é muito parecida com essa. O aluno pode copiar do quadro antes de aprender a ler? Sim. Sim. Essa habilidade está no primeiro ano e não se espera que ele saiba ler no primeiro ano. Ele vai copiar do quadro antes de aprender a ler. Mas você tem que ter um senso crítico também, né, professora? Seu aluno vai copiar do quadro, ele ainda não sabe ler. Como que você copia do quadro? Você olha, lê a frase, transcreve a frase. Lê a frase, transcreve a frase. Ele não sabe ler, então ele olha uma letra, coloca outra letra. Olha uma letra, coloca outra letra. No máximo, ele coloca 3, 4 letras, sabe? Lê lá assim, B-O-L-A, B-O-L-A. Né? Então, a gente precisa passar textos curtos. Não é à toa que está escrito aqui que são textos breves. Ok? Então, a criança começa a copiar antes de saber ler e escrever? Começa. Alguém colocou aqui que a criança não deve ser só copista. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É por isso que a gente vai gastar um tempo curto da aula copiando pequenos textos e um tempo grande da aula refletindo sobre a escrita. Fazendo jogos de escrita, que, aliás, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns jogos aqui. Jogos de consciência fonológica, atividades para conhecer o alfabeto. E não um tempo grande da aula copiando uma coisa monótona que todos os dias a gente copia. Tá certo? Gente, eu já vi cabeçalho de escola que as crianças escrevem o nome completo até da diretora. E aí, às vezes eu falo, vocês sabem que tudo na internet dá hate, né? Às vezes eu falo isso aqui e tem gente que fala, é um absurdo que não tem cabeçalho mais na escola, a criança não sabe o nome completo dela. Adianta? Ela saber o nome completo, decorado e não saber ler, não saber escrever? Não sei se adianta também, né? Então, a gente desenvolvendo bem a alfabetização,
ela vai desenvolver, ela vai aprender a escrever o nome da diretora, o nome da professora, o nome de quem ela quiser. Mas essa cópia prolongada da mesma coisa todo dia não faz o menor sentido. Criança tem que copiar? Tem que ter significado o que ela está copiando. Não, é ideal que não seja repetitivo e a gente vai orientar para ensinar essa criança a copiar direitinho. As sílabas complexas têm que ser trabalhadas depois? Eu já falei sobre isso. Não, as sílabas complexas não têm que ser trabalhadas depois. Pessoal, isso está lá na BNCC, na página 90. Ela passa da 90 para 91, tá? Esse trecho que eu li para vocês agora mesmo, que as sílabas complexas não vão ser trabalhadas depois. A gente vai trabalhar a palavra como ela é. A gente vai trabalhar os nomes, a gente vai trabalhar os textos. Se as crianças gostam de uma determinada cantiga, a gente vai cantar, a gente vai explorar essa cantiga com as palavras que existem nela. Depois, a gente pode dar um foco para determinadas sílabas, trabalhando a ortografia, para minha criança não errar mais aquilo. Posso e devo, tá? Vai ter um momento em que eu vou trabalhar a ortografia, em que eu vou trabalhar as sílabas complexas, mas eu não vou deixar de trabalhar elas antes, não. Tá certo? Posso corrigir ortografia no primeiro ano? Essa pergunta também é muito comum. Eu posso corrigir ortografia no primeiro ano? Ou eu devo corrigir ortografia no primeiro ano? O pessoal tá falando aqui ainda do cabeçalho, né? Que copiar o cabeçalho todos os dias é uma atividade mecânica, desmotivadora, pouco significativa para a criança, sobretudo se não for contextualizado. Exatamente, Sibeli. E aí você já começa a aula arrasando com a sua criança, matando ela de cansaço, enquanto você podia estar fazendo algo estimulante para ela ter vontade de aprender. Agora, gente, a Ludmilla não copia? Copia. Aqui está escrito que eu tenho que copiar. Mas a gente tem que saber dosar as coisas, né? A gente tem que saber também o que copiar, por que copiar. Vamos copiar um texto legal, vamos copiar um trava-língua, vamos copiar, né? Então, a gente tem que ter essa noção. E eu gosto sempre de fazer uma ilustração bacana, né? Eu tenho feito isso, eu estou desenvolvendo esse material, as minhas meninas lá estão vendo isso. Estou desenvolvendo esse material onde a gente faz um textinho curto, faz uma ilustração, uma dobradura, uma colagem, aí as crianças vão se motivando a fazer aquilo. Caderno fica bonito, a gente dá uns incentivos também, né? Então, isso fica interessante. Tava falando aqui da pergunta da ortografia. Eu posso corrigir ortografia? Responde aí pra mim, gente. Pode ou não pode? Posso corrigir a ortografia da criança no primeiro ano? Ou devo corrigir a ortografia da criança no primeiro ano? Vocês corrigem? Vocês vão lá de caneta vermelha? O problema é a caneta vermelha? É o jeito de corrigir? O que é? Corrige ou não corrige criança de primeiro ano? Tem alguém que deve? A Cibele falou que deve. E aí, gente? Todo mundo concorda com a Cibele? Deve corrigir ortografia? Não deve corrigir ortografia? O que eu faço com essas crianças? Deixa escrever tudo errado. Ou se não, tem aquela assim também. Escreve do seu jeitinho. Tem jeitinho de ver, gente? Boa noite, eu não corrijo. Eu corrijo as minhas de segundo. Deve, não deve. Tá, vamos conversar então sobre a correção da ortografia das crianças, tá? A Marisa Ailde ficou em cima do muro, ela só pôs um negocinho assim pensando, ó, e não respondeu, não quis comprometer. Olha, vamos entender isso aqui então. Existem momentos, a gente tem que ter objetivo para tudo. Eu falo com as minhas crianças assim, olha, o meu jogo, a minha brincadeira tem um objetivo. Se eu cantei dentro da sala, a gente tem um objetivo. Se eu levantei a mão dentro da sala, tem um objetivo. Eu dentro da sala, eu sou só objetivo, tá? Quando a gente dá uma escrita para a criança, a gente tem que pensar no objetivo que a gente tem com aquela escrita. Quando a gente faz uma correção, a gente tem que pensar no objetivo daquela correção para saber de que modo eu vou corrigir.
Se toda vez que a minha criança de primeiro ano, eu estou com crianças que estão passando do pré-silábico para o silábico, tem que, né? Ou então eu estou com crianças que estão passando do silábico para o silábico alfabético, e aí, tudo que ela escreve, eu vou lá e falo, tá errado. Não, aqui tá errado, faltou letra. Aí, essa criança para de escrever, porque ela sabe que ela não sabe escrever. Aliás, quando a gente propõe a escrita para essas crianças, elas já falam, eu não sei. E trava e não escreve. Então, o que a gente faz? A gente fala com elas assim, olha, escreve do jeito que você acha que é. Eu não falo escreve do seu jeito, porque não tem o seu jeito de escrever. Casa é C-A-S-A. Não tem o seu jeito. Ou tem? Então, eu falo, escreve do jeito que você pensa que é, escreve da maneira que você acha que é, escreve do jeito que você acha que é, para eu poder ver o que você sabe e te ensinar o que você não sabe. Então, eu tenho essa conversa com as minhas crianças. Em alguns momentos, por exemplo, um autoditado que eu quero avaliar ali o nível de escrita da criança, em alguns momentos, eu vou deixar elas escreverem livremente e não vou corrigir. Em outros momentos, eu vou fazer a seguinte intervenção. Quer ver? Por exemplo, eu fiz um grande alfabeto móvel para as minhas crianças, né? Fiz muitas letrinhas, plastifiquei um montão ali e joguei ali no chão para elas escreverem. Aí, por que eu gosto do alfabeto móvel? O alfabeto móvel, ele não tem a preocupação do traçado. A criança tem que achar a letra e montar a palavra que ela quer. E ele não tem a preocupação da borracha. Gente, pra gente é muito tranquilo, mas pra criança que custou traçar aquilo ali e que traçou forte, porque a mãozinha dela ainda... Aí você vai e apaga e o caderno vai ficando todo manchado, né? Então, quando eu gosto muito de fazer essa intervenção lá no alfabeto móvel, pede a criança para formar palavras. Ah, quem formar mais palavras vai ganhar um brinde. Mais palavras certas vai ganhar um brinde. E aí a minha criança começa a montar as palavrinhas dela ali. Aí ela me mostra e fala assim, olha, eu montei seu nome. Nesse momento, eu vou ali, vou falar com elas, vamos ver como que você montou meu nome. Aí tem lá um L, porque ela sabe que começa com L. Aí tem um D, depois tem um M, ou tem um I e tem um A. Aí eu leio para ela o que está escrito ali, ou eu peço para ela ler o que está escrito ali. E a gente vai refletindo sobre cada sílaba e ela vai acrescentando as letras que estão faltando. Em outros momentos, a gente tem que fazer uma correção mais rápida. Por exemplo, se a gente escreve algo para expor, eu não vou expor escrita errada não, né? Não vou expor escrita errada. Então, a gente pode propor às crianças, a gente pode até só indicar mesmo, olha aqui, você escreveu casa, o K, o Z e o A. O K da casa é CA. E aqui nesse lugar, o som é do Z, mas é o S, é o SA. Então, você pode fazer isso também. Vamos ver na BNCC se tem alguma coisa que fala sobre a correção. Olha aqui. A gente tem aqui, ó. Peraí que eu tô achando que eu anotei. Achei. Olha que interessante que tá aqui. EF 01 LP 03. Então, 01 é que lá no primeiro ano eu já vou mexer com isso? É. Observar escritas convencionais, comparando a sua própria produção escrita, percebendo semelhanças e diferenças. Isso é uma correção. Olha a palavra casa. Olha como você escreveu. O A no final tá certo. O A no final tá certo. Quando a gente fala escrita convencional, a gente tá falando escrita certa e escrita errada, né? Então, olha a palavra casa. Você pensou certo aqui. Isso aqui parece que é isso, mas é isso, né? Porque a língua escrita, ela é um conjunto de convenções.
Às vezes, pela lógica, essa criança tá certa. Ela pôs um K, um Z e um A, tá certo demais. Mas escrita é um arranjo convencional. Então, ela vai comparar escritas convencionais com a escrita espontânea dela e ver as semelhanças e diferenças. E assim ela consegue corrigir também. Então, você pode apresentar a escrita convencional para a criança e deve desde o primeiro ano. Como que eu faço isso assim, ó, na caneta, tá? Aqui, ó, na marcação lá mesmo. Gente, nem sempre a gente tem o tempo, quase nunca. A gente tem muito aluno em sala de aula, então quase nunca a gente tem o tempo de apagar cada palavra para a criança escrever certo. A marcação de caneta pode ser feita? Pode. Não condeno, não vai traumatizar, não vai adoecer ninguém. Mas como que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o lápis. Por quê? Eu quero escrever no caderno, lá no alfabeto móvel, o objetivo da minha intervenção ali era fazer a criança avançar na hipótese de escrita, refletir sobre a escrita que ela fez, sobre os sons que estão faltando, colocar mais sons ali, né? Estou falando de uma criança silábica que está colocando KZA para fazer casa, por exemplo. Mas no caderno, a gente quer também que o caderno fique com a escrita correta, que ela, né? Então, eu gosto de usar o lápis. Por quê? Porque se eu falar, a criança não vai memorizar tudo que tá errado para corrigir. Então, eu vou mostrando para ela, olha, aqui faltou uma letra, faltou a letra. Você queria escrever tampa, escreveu tapa. P-A-T-A, tapa. Para ficar tampa, você tinha que colocar uma letra M aqui. Aí eu marco a lápis onde que ela tinha que colocar a letra M. Por quê? Na hora que ela sentar lá no lugar dela e for apagar para corrigir, ela vai apagar a minha marcação, a palavra vai ficar certa. Não precisa de um marcadão de caneta lá, tá certo? Isso é uma possibilidade, ok? Quando numa prova eu dou escrita espontânea, eu não marco os erros. Escrita espontânea não, desculpa, autoditado. Quando numa prova eu dou um autoditado ou numa avaliação ali para colocar na pasta da criança, eu não marco os erros. Eu vou olhar aquela leitura, aquela escrita da criança, vou avaliar para mim em que nível de escrita ela está, vou colocar um parabéns ali e posso até colocar ali o nível de escrita para os pais entenderem, mas não precisa ficar fazendo marcação. O objetivo não era você identificar o nível de escrita? Você identificou, tá pronto. Então, depende da situação. Quando é um texto para expor, a gente tem que marcar, aí vale essa comparação da escrita convencional com como você escreveu, para que a criança possa corrigir, e em momentos de produção escrita, né, de alfabeto móvel, de jogo, de brincadeira, a gente vai fazendo, levando a criança através de perguntas a compreender e pensar, refletir sobre aquela formação, sobre aquela representação ali, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Correção. Como ensinar o uso do caderno? Como ensinar o uso do caderno? Caderno tem que ensinar a usar. Caderno tem que ensinar a usar. Às vezes, quantas vezes eu já peguei turma de 5º ano que eu tive que ensinar a usar o caderno, né? Então, é interessante que a gente ensine isso desde o primeiro ano para que as crianças levem isso para o resto da vida delas. O caderno não é só uma coisa para te manter ocupado na escola. O caderno é o acervo de tudo que você está aprendendo. Seu caderno tem que ficar bonito. Aí bonito não tem que ser, não. Mas por que a gente constrói um caderno bonito? Para você ter o gosto, para você ter o prazer de voltar a ele e consultar quando você precisa. A gente vai construindo ali
né, os nossos aprendizados, e quando você está fazendo um para casa e tem dúvida, você volta ao seu caderno e acha onde é que está aquilo que você aprendeu. Então, se tiver organizado, se tiver bonito, o caderno é um instrumento, o caderno é uma coleção de aprendizado sua. E aí, para ensinar a criança a usar o caderno, quando é no primeiro ano, a gente tem que ensinar tudo. Começa por uma coisa que tem gente que acha que é cosmético, que é não vem com linhas laterais? Só lembrando que os cadernos não vêm com linhas laterais. Temos que fazer. Tá, não sei. Geralmente a margem tá ali, né? Não sei qual caderno que você tá falando também. Mas assim, primeiro, uma coisa que parece cosmética, que parece bobagem, que é aquela capa do caderno. Não é a capa, a primeira folhinha de rosto ali do caderno, que a gente dá para as crianças para elas poderem identificar o caderno, saber o que será feito em cada caderno, né? Depois, a criança de primeiro ano ainda não sabe usar o espaço, ocupar o espaço do caderno. Então, vou pegar um caderno aqui. Eu acabei de pegar um caderno aqui, Marisailde, que não tem as linhas laterais. Falei porque o das minhas crianças tem, a gente pede ali bombom, então ele tem as linhas. Mas aqui, olha, a criança, eu preciso ensinar para ela que ela comece a escrever em cima, vai até o final da linha, passa para a linha de baixo, vai até o final da linha, passa para a linha de baixo. Eu faço linhas no meu caderno. Para que, no meu quadro, para que elas reproduzam exatamente como eu fiz no quadro aqui no caderno. Quando eu dou para colar algo que seja menor do que a folha do caderno, vou destacar uma folhinha aqui para mostrar para vocês. Quando eu dou assim, ó, uma tirinha, uma atividade menor, um quadradinho, eu tenho que explicar para a criança onde ela vai colar. Senão ela vem e cola aqui. E fica uma página inteira só para isso. Então, gente, coloca aqui. A linha aqui, ó, não tem linha no caderno? Põe retinho com a linha, assim vai ficar reto. Nós vamos fazer uma coisa aqui desse lado, ou nós vamos fazer coisas aqui embaixo, escrever aqui embaixo. Ou então, eu quero escrever aqui, quero que vocês colhem isso aqui. Tudo tem que ser orientado. Além disso, a gente precisa orientar as crianças a cortar em cima da linha, a colocar pouca cola, porque senão fica tudo enrugado, gasta cola demais, as folhas se colam, né? Cola uma folha na outra. Então, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser explicado. Outra coisa que as crianças têm uma dificuldade imensa é entender a sequência do caderno. Eu escrevi daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, até chegar ao final da folha. Agora eu vou usar essa folha. Quando eu viro a folha, eu tenho que usar essa folha. Depois eu venho para essa. Gente, os meus alunos, até hoje, tem alguns que eu tenho que mostrar. Tem alguns que eu tenho... Olha, é atrás. Né? Porque aqui, ó, você já escreveu aqui, então agora é atrás. Só depois você vai para outra. Tem aluno que até hoje eu tenho que mostrar. E isso é assim mesmo. A gente tem que mostrar, tem que repetir. Antes, quando a gente planeja a atividade na nossa casa, a gente já planeja o que vai caber, o que vai fazer embaixo, o que vai fazer do lado, porque assim as crianças, a gente orienta melhor as crianças e elas se organizam melhor ali no caderno. Mesmo assim, tem caderno que a gente pega que, meu Deus do céu, tem criança que é capaz de você ir lá mostrar que é aqui, ela ir lá atrás e colar o negócio, né? Mas a gente tem que ensinar a usar. E ensinar a usar é mostrar. Outra coisa que é importante no caderno
Caderno não tem número de páginas igual tem no livro. Então, é muito importante você ensinar a sua criança a datar as atividades. Todos os dias, coloca a data da atividade para a gente saber que dia que a gente fez aquilo, para ter uma organização, né? Então, datar, colocar títulos. Mais para frente, a gente começa a ensinar a fazer uns mapas mentais, decorar, fazer uns títulos legais. Gente, no 5º ano, vocês não têm noção do sucesso que é o título. Mas assim, mesmo com as crianças pequenas, a gente já vai ensinando isso. Porque a criança que tem gosto pelo caderno dela, ela acaba voltando, ela quer mostrar para os pais, ela dá uma olhada, ela estuda, ela mexe, ela quer escrever. Isso faz diferença. Né? Essa estética, esse capricho, esse cuidado faz diferença na motivação de fazer as atividades. E aí você ainda vai lá e dá um visto legal, um visto bonito, valoriza aquele caderno. Ah, mas aí a criança faz de outra maneira. Aí você tem que brigar muito menos. Copiar continua sendo chato, mas você tem que brigar muito menos para que elas façam as atividades, tá certo? Quando criança chega do 1º ano, a professora colava tudo para elas, caderno perfeito, e depois no 2º não tem a mínima noção de estética dele. Aí a gente vai ensinar. É igual eu tô te contando. Eu já peguei 5º ano que não sabia usar caderno, e aí a gente tem que ensinar. O ideal é que a gente não colhe as coisas para as crianças, nem corte, a gente ensine a fazer. E a gente brigue com os pais também, para eles não fazerem pela criança, ensinar a fazer, porque eles só vão aprender fazendo. Isso é uma habilidade motora. Cortar e colar certo é uma habilidade motora, e habilidades motoras são desenvolvidas com treino. Não é à toa que um atleta, um esportista, treina para fazer bem. Então, cortar e colar são habilidades motoras. Se todos os dias eu demonstrar para o meu aluno, olha aqui como que corta, ó, corta em cima da linha, tá vendo a professora cortar em cima da linha? Agora eu vou mostrar como que cola, olha aqui, cola assim, ó. Se todo dia eu demonstrar para ele, no final de 1 ano ele não vai ter desenvolvido nada. Se ele todos os dias cortar e colar, até o final do ano, o caderno dele vai estar um pouquinho melhor, né? Mas isso é um treino, são eles que têm que fazer. Né? São eles que têm que fazer. Então, as perguntas mais frequentes eu respondi aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas sugestões práticas, algumas sugestões de jogos, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui as minhas pastinhas. Vou dar uma afastadinha aqui. Olha só. Quando eu faço, eu tô separando em pastas para ficar legal de organizá-la na sala. E uma coisa assim que eu vejo que às vezes eu falo pouco, é que esses jogos, esses materiais, eles podem ser usados de modos diferentes dentro da sala. Esse aqui é aquela atividade super tradicional que a gente fazia no caderno de ordene as sílabas e forme palavras. Só que ela ser colorida, ela ser palpável, ela ser manipulável, deixa mais interessante. Então, o que a gente tem aqui? Vários envelopes. E dentro desses envelopes, a gente tem uma figurinha. Aqui são bombons, tá vendo? Uma figurinha. E, essa aqui nem tinha nem que ordenar, porque as 2 sílabas são iguais. Não fui feliz na escolha. Aqui, olha. E a gente tem as sílabas para formar aquela palavra. Deixa eu mostrar aqui pro Instagram também. Então, a gente tem isso aqui. Vou ver se a outra aqui tem. Tá mais legal, peraí. Ah, nossa, joguei tudo no chão. Minutinho. Acontece na sala de aula também, tá, gente? Então, olha aqui. Achei aqui, olha. Esse aqui, então, é o cabide. Aí, a minha criança coloca aqui e ordena as sílabas. Como que eu já trabalhei isso lá na minha sala? Olha só.
cabide. Como que eu já trabalhei isso lá na minha sala? Um dia a gente fez em grupos. Então eu fiz ali grupos de, acho que 5 grupos. 5 grupos deu mais ou menos 5 crianças em cada grupo. E aí eu dei vários envelopes para cada grupo. E o grupo que formou mais palavras corretamente, cada envelope marcado certo era 1 ponto. O grupo que formou mais palavras corretamente, marcava mais pontos, ganhava a competição. Então, Ludmila, você dá competição em sala de aula? Dou sim, tá? Então, a gente já brincou dessa maneira competitiva, né? De 5 grupos. E eu também já trabalhei assim. Eu dei para as crianças, cada criança um envelope. Cada criança escolhia uma cor ali, não dá para saber o que vai formar, né? Então, cada criança pegava um envelope. As crianças formavam a palavra e depois elas vinham ao quadro escrever a palavra que elas formaram. Primeiro eu conferia se estava certo. Se tivesse certo, ela ia ao quadro e escrevia a palavra lá. Então, por exemplo, eu formei aqui cabide. Tem várias palavras, né? Então, eu formei cabide. A criança ia lá e escrevia cabide. Tem palavra de sílaba, tem palavra trissílaba e tal. Aí, depois que tinha várias, todo mundo escreveu, formou sua palavra e escreveu no quadro, eu ia chamando as crianças, outras crianças, e, por exemplo, agora você vai apagar uma palavra que tem 6 letras. Agora você vai apagar uma palavra que rima com gato. Agora você vai apagar uma palavra que tem 2 sílabas. Agora você vai apagar uma palavra que tem, né? Enfim, eu ia falando palavras, ou você vai apagar a palavra sapo. E aí as crianças iam apagando até que apagasse todas as palavras do quadro. Assim também a gente fez um trabalho então com esse aqui de com uma variação daquela atividade tão tradicional que a gente fazia antigamente no caderno de ordenar sílabas e formar palavras. Esse arquivo aqui, as palavrinhas com as figurinhas, tá lá no curso com esse nome de Ordene as Sílabas e Forme Palavras, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é um outro arquivo que ficou bem legal, que eu também já trabalhei de diferentes maneiras com a minha turma. O que a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês. Nós temos figuras, algumas de frutas. Então, eu coloquei lá no arquivo, assim, já em forma de círculo. Só que aqui eu cortei, colei num papelão e num prendedor de roupas. Então, algumas são frutas e outras são animais. Olha só. Então, aqui, algumas frutas, alguns animais. Tem um bom pacote aqui de imagens de frutas e animais. Do outro lado, eu tenho aqui do outro lado plaquinhas. Aqui, gente, ai, Ludmila, mas aqui tá escrito polissílaba, você ensina isso? Não ensino não, tá? Eu nem leio isso aqui pra eles. Eu só ensino assim, olha, nós vamos contar sílabas. Essa menininha tá mostrando 4. Essa outra tá mostrando 2. Essa outra tá mostrando 1. Esse outro aqui tá mostrando 3. E aqui é a mesma coisa, só que com um fundo roxinho, porque a gente vai trabalhar em 2 equipes. Tanto figuras de animais quanto figuras de frutas, eu tomei o cuidado de selecionar palavras com 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas, ok? Com uma sílaba não tem, tá? Mas é importante não ter. É importante também a criança observar. Às vezes a gente está fazendo alguma atividade, eles falam, professora, e isso que não tem? Isso que não tem é 0, isso que não tem você não marca, né? Então, o cartazinho de 1 vai ficar vazio, tá bom? O que a gente fez aqui com esse material? Uma das vezes que a gente brincou, eu dividi a sala em 2 equipes. Uma equipe ganhou cartazinho roxo, prendedor de fruta. Outra equipe ganhou cartazinho verde, prendedor de animais. A cor e o tipo de figura não faz diferença, né? E aí, o que a criança fazia? Peguei o papagaio. Aqui a gente estava brincando em equipes, 2 equipes, uma com fruta, outra com bicho. Peguei o papagaio. Então, papagaio tem
4 ou mais sílabas. A criança vai e fixa aqui no cartaz do papagaio. Então, isso foi feito em grupo. Sentados ali na rodinha, eles foram, uma rodinha para um grupo, outra rodinha para o outro, eles foram colocando aqui. Então, aqui, ó, onça. Onça, eu coloquei aqui no cartaz das 2 sílabas. No final, quando os 2 grupos terminaram, cada cartaz tinha várias imagens, a gente vai fazer a correção com as crianças, a conferência. Então, vamos lá, pessoal, papagaio, tá aqui no número 4, tá certo? Aí eles contam, papagaio, tá certo. Então, um ponto para a equipe verde. Aí você vai colocando lá os pontos da equipe verde. Onde não é ponto, onde tava, por exemplo, se tivesse o papagaio aqui nas 2 sílabas, eles iam falar, tá errado. Aí você tira e coloca no outro lugar. No final, conta os pontos de cada equipe e vê quem ganhou. Já brinquei dessa forma. E já brincamos de outro modo também. Aqui era um grupão, todo mundo ali, ó, colocando colocando as figurinhas. Já brincamos de outro modo também. Eu e a professora do primeiro ano, a outra professora do primeiro ano, na minha escola são 2 turmas, formamos filas com as crianças. Então, uma fila do meu primeiro ano, uma fila do primeiro ano dela. Uma turma recebeu o verde, a outra turma recebeu o roxo. E a gente fez o seguinte: colocamos todas as figuras lá na frente das 2 filas, tudo misturada, e as crianças vinham em forma de corrida de revezamento. Então, o primeiro da minha sala e o primeiro da sala dela vem, pega uma figura qualquer, tanto faz se é fruta ou se é animal, vai lá no cartazinho e coloca. Eu coloquei gato no de 4 sílabas, eu errei, né? Então, aí ela volta lá pro final da fila, o primeiro da fila vem, faz a mesma coisa, vai pro final da fila e eles vão fazendo assim. Se uma turma tiver mais acelerada que a outra, ela vai colocar mais prendedores que a outra. E assim a gente vai até acabar as figuras. Terminou as figuras, todo mundo se senta de novo e as professoras vão conferir junto com os alunos, sempre eles contando as sílabas e falando se tá certo ou se tá errado, se gato podia estar nesse cartaz aqui mesmo ou não. E aí a gente vai contar os pontos com as crianças, tá? E então aqui a gente fez em forma de corrida de revezamento. Então deu super certo. O jogo aqui lá no curso ele tá com o nome de Animais contra Frutas, tá? E você acha esse arquivo lá, tanto as plaquinhas quanto as figuras, para imprimir e montar dessa forma aqui, tá bom? Deixa eu guardar antes de abrir o próximo, porque senão vira uma bagunça. Esta sugestão das sílabas vou organizar, muito interessante para reflexão da leitura e da escrita das palavras. Sim, e nós temos ali já no comecinho do ano essa habilidade para trabalhar, que é segmentar oralmente palavras em sílabas, né? A minha criança ainda não sabe escrever. Ela não vai saber separar PA, tracinho, PA de novo, tracinho, GAI, tracinho, e outro. Ela não vai saber. Ela não sabe escrever, ela não vai separar em sílabas. Sabe aquele assim, separa as palavras em sílabas, aí você vai pondo hífen? Ela não sabe fazer isso. Mas a habilidade de segmentar oralmente palavras em sílabas é uma habilidade do primeiro ano que contribui para a consciência fonológica e que tem que ser aprendida já. Então, a gente fez aqui essa atividade. Eu faço muito com os meus alunos a localização do som na palavra. Então, por exemplo, estou trabalhando a letra B. O B é uma letra bilabial. Fecha a boca, toca os lábios. Então, eu coloco lá, por exemplo, tubarão. Olha, tubarão não começa com B, não começa. Mas vamos achar onde que tem B nessa palavra? Aí eu ponho o desenho do tubarão, aí a gente conta. Tubarão. Quantas sílabas? 3. Aí coloca 3 bolinhas embaixo do tubarão. Agora vamos achar onde que a nossa boca fez aqui, ó, encostou os 2 lábios. Então, não foi aqui. Barão. Antes de você terminar a palavra, eles já estão gritando. É no meio! É no
Will, é na segunda! E aí a gente vai pintar aquela sílaba ali onde apareceu. Então, essa segmentação oral da palavra em sílaba é muito importante para a gente conseguir desenvolver a consciência fonológica das crianças, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, complete. Complete. Complete com as consoantes. Então, a gente tem palavras. Aqui eu fiz de propósito, são palavras na forma um S e um D aqui. Então, onde é que seria o S? Cadê? Esse cartazinho aqui tá errado. Olha, eu coloquei o sapo e o dado junto. Então, e aí a criança vai completar. Já dei isso aqui em grupo, já dei isso como corrida. Essa aqui também pode ser feita em grupo. Eu coloquei eu fiz cores diferentes, porque aí as equipes ficam sendo, né? Equipe lá, a mesma coisa de complete com vogais que eu dei antes, porque o som da vogal é mais evidente, né? Mais fácil de localizar. Então a gente fez um com complete com as vogais e um complete com as consoantes. Então, esse material eu faço assim, plastificadinho com o velcro, mas se você quiser fazer de recortar e colar, é o mesmo arquivo, você dá sem plastificar, depois a criança cola no caderno. Corta as consoantes, cola nos lugares e cola no caderno depois. Esse aqui é de matemática, não tem nada a ver com alfabetização, não tem nada a ver com curso, mas é de primeiro ano, né? Então, eu mostrei aqui no canal, a gente faz, tem várias sequências e a criança tem que identificar o padrão e fazer a sequência com o brinquedo na sala de aula, esse brinquedo de montar castelinhos. Mas esse aqui eu não vou nem mostrar. Essa daqui. Esse arquivo aqui, que também está lá, eu imprimi alfabetos, 2 alfabetos e 2 conjuntos de letras, e a gente faz uma gincaninha do alfabeto. Isso aqui eu gosto de fazer em grupo grande. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu quero ver se vocês conseguem separar as letras dos números. Separou o que é letra para um lado, o que é número para o outro. Distinguir letras de outros sinais gráficos. Agora, eu quero ver quem é que consegue... Agora eu quero ver qual equipe que coloca na ordem alfabética primeiro. Aí eles colocam as letras que estão todas embaralhadas na ordem alfabética. São letras de um bom tamanho, é meia folha A4, então eles vão colocar na ordem alfabética. E depois você pode pedir outras questões, né? Quem começa com aquela letra vai para lá, qual letra que vem antes dessa, qual que vem depois daquela, falar palavras que começam com tal letra, e assim, qual é a primeira letra, qual é a 8ª letra, qual é a 10ª letra. Enfim, a gente pode fazer várias proposições com essa questão do alfabeto com as crianças. Esse material aqui já não é jogo, esse material aqui é um conjunto de fichas de leitura que eu estou usando com os meus alunos. Já na primeira semana, e ó, para quem pergunta se pode trabalhar texto antes das crianças estarem alfabetizadas, já na primeira semana elas levaram parlendas para casa, memorizaram as parlendas e fizeram a leitura no final da semana para a turma. Não teve nenhuma criança que não quis fazer, nenhuma criança que não conseguiu. Lendo com os pais em casa, elas memorizam, é um texto curto e elas vêm todas orgulhosas contar pra gente. Próxima vez que eu for fazer, e aí a gente ensina que parlenda é um gênero textual e tudo mais. Já ensinei para eles e já fiz atividades também com os trava-línguas. Na verdade, deixa eu desenterrar o material aqui para mostrar para vocês. O próprio trava-língua é um jogo, é um texto com a finalidade de desafiar, né? Então, eu tirei da pasta porque eu ia usar com eles. Eu tirei da pasta porque eu ia usar com eles e acabei levando para a escola e não tá aqui. Mas nós temos, tanto na apostila de produção de texto, quanto na apostila de alfabetização, quanto na apostila de leitura, nós temos trabalho com trava-língua. Então, nós fizemos um trabalho com trava-língua no caderno e eu vou levar essas fichinhas para que cada criança leve um trava-língua diferente para casa
e possa fazer o desafio com a gente lá no final da semana. Geralmente eu deixo uma semana para treinar, eles me devolvem as fichinhas no final da semana. Então, esse material também tá lá no curso para imprimir, né? Esses bancos de texto são muito bons. A gente tem aqui, então, a Parlenda, o Trava-Língua, poemas, também um bom número de poemas para as crianças poderem levar para casa e tudo ilustrado, tudo bem atrativo, porque criança gosta de coisa bonita, de coisa colorida, né? Então, a gente tem esse aqui também. Próximo que eu vou usar é esse aqui dos Trava-Línguas, para eles fazerem o desafio, né? Sempre que a gente trabalha um gênero textual, a gente trabalha a finalidade dele. Qual que é a finalidade do Trava-Língua? Desafiar o leitor. Por que o Trava-Língua, apesar de ser uma coisa desafiadora, difícil de falar, é interessante para uma criança que ainda nem sabe ler? Porque o Trava-Língua, ele vai trabalhar o desafio pela repetição de um som. E para perceber a repetição de um som, eu estou me atentando para aquele som, ou seja, desenvolvendo consciência fonológica, desenvolvendo aquilo que é necessário para que a minha criança consiga se alfabetizar, consiga relacionar o som, né, observar o som e depois representá-lo por uma letra que a gente também está estudando, do alfabeto e tudo mais. Então, eu apresentei aqui para vocês alguns jogos, alguns materiais. O que mais que a gente tem de material? Além desses jogos, além dessas atividades lúdicas, além das aulas que vão ensinar atividades lúdicas dinâmicas para você fazer no dia a dia, sem necessariamente imprimir, plastificar e tudo mais, nós temos aqui, eu juntei 2 apostilas na pasta, porque eu gosto de relacionar as atividades. Então, aqui, ó, eu tenho uma apostila de leitura, onde eu vou trabalhar a lista, que é um gênero textual, é uma habilidade, tá tudo com as habilidades aqui, tá com código de habilidade. Então, eu tenho habilidade de leitura e eu vou trabalhar a lista. Lá na produção de texto, eu tenho também uma proposição de lista, porque no eixo de produção de texto eu tenho uma habilidadezinha que vai trabalhar a lista. Então, nós temos aqui, olha, convite, né? Habilidade de leitura, habilidade de produção de texto. Nós temos essas apostilas, então, de leitura e produção de texto, trabalhando as habilidades do primeiro e do segundo ano. Temos a apostila de alfabetização, que são, aqui o primeiro é de matemática, que são as habilidades do eixo de análise linguística e semiótica. E outra apostila que faz um par bem legal com essa daqui, que é a apostila de para casa. Então, eu trabalhei a habilidade EF01LP09. Na sala de aula, eu vou dar uma atividade semelhante, eu não vou repetir a atividade, mas eu vou trabalhar uma atividade semelhante da mesma habilidade como questão de tarefa de casa. Então, vai dar uma coerência para o trabalho, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma habilidade, eu tenho uma atividade semelhante que vai ser trabalhada como tarefa de casa. Essas 2 apostilas também estão lá no curso. Alguém perguntou, eu não sei mais se foi nos stories, se foi no começo da live, sobre a pontuação. Tem atividade de pontuação, antônimos e sinônimos, que vai aparecer também mais para frente. Nós temos uma apostila de caça-palavras e cruzadinhas, né? Então, a gente tem muito material lá no curso para poder trabalhar com as crianças e desenvolver as habilidades. Não dá para mostrar tudo, não, tá ficando pesado. Então, a gente tem muita coisa lá. O plano de aula, os planos de aula, eles não fazem parte do curso, tá? Olha aqui, ela tá amando aqui, ó, fica a dica, olha aqui no chat. Estou amando. Obrigada. Então, gente, olha só. Os planos de aula, eles não fazem parte do curso. Sabe por quê? Plano de aula a gente tem que fazer para nossa turma. No entanto, como eu estou com uma turma de primeiro ano e eu tenho que planejar e eu tenho que mandar para minha supervisora um planejamento quinzenal, eu estou dividindo com as alunas o meu planejamento quinzenal.
né, mostrando para elas como fica o meu planejamento. Coloco lá à disposição, tenho enviado atividades lá no Drive, que não, às vezes até de matemática, de outros assuntos, né? Isso aí é uma cortesia, não faz parte do curso, por isso fica no Drive, não fica na plataforma, né? Mas eu tenho colocado isso à disposição dos alunos também. Tá certo? E aí, o aluno vai modificar, vai fazer o plano de aula dele, mas pode seguir aquela inspiração, pode seguir aquela sequência, pode usar aquelas atividades da maneira interessante. Mas é isso, então, falamos aqui e eu disse que quem chegasse até o final da live teria um brinde. Então, quem chegou até o final da live, me chama no direct do Instagram. Aí, se você não me segue no Instagram, você aproveita e começa a seguir. E eu vou enviar o link para você de uma caça ao tesouro que eu fiz com as minhas crianças, que elas amaram, um rima com um versinho, que vai ser bem legal de você trabalhar com as suas crianças também. Tá bom? Então, grande beijo e até a próxima!